Olá, eu sou o Gui Pereira e esse é mais um capítulo da maratona dos 31 dias de terror para o site do CCine10. Durante esse mês de outubro eu vim indicando um filme por dia cuja temática seja relacionada ao Halloween. E agora a gente já está entrando na contagem regressiva, faltando 7 dias para o Halloween. E o filme que eu vou indicar hoje está entre um dos meus favoritos de terror que surgiu nos anos 90. Trata-se do filme Um Drink no Inferno, de 1996, dirigido por Robert Rodrigues e escrito por Quentin Tarantino. Robert Rodrigues era praticamente um dos diretores mais promissórios que estavam surgindo aí na década de 90. Ele fez o filme dele de ação El Mariachi por $7 mil, foi um sucesso tremendo, e aí ele meio que fez uma sequência remake, que foi o filme Desperado, que também foi um puta sucesso. E aí todo mundo ficou meio que aguardando qual seria o próximo passo dele na carreira. Enquanto isso, Quentin Tarantino tinha estrelado o seu indie Cães de Aluguel, que foi um sucesso estrondoso. E aí o próximo filme dele acabou sendo Pulp Fiction, que rendeu a ele o Oscar de melhor roteiro original. E todos os olhos também estavam para Quentin Tarantino para saber qual seria o próximo projeto dele. E qual que acabou sendo o próximo passo dos dois? A diversão e o filme B. Um Drink no Inferno é praticamente uma carta de amor a todos os filmes de terror, ficção científica e ação B que surgiram entre as décadas de 50, 60, 70 e 80. O Tarantino, a princípio, ele ia dirigir o filme também, mas depois ele optou por somente se concentrar mesmo no roteiro. E aí quando o Tarantino falou que não ia dirigir, ele originalmente ofereceu a direção para o Robert Kurtzman. Robert Kurtzman foi ele que deu a ideia para fazer esse filme. O Robert Kurtzman é o cara que faz efeitos visuais, e ele fez a cena de cortar a orelha no filme Cães de Aluguel do Tarantino, de graça. E aí ele falou pro Tarantino que ele tinha que escrever um roteiro baseado na ideia dele, e o Tarantino foi lá e escreveu. Só que quando foi a hora de dirigir, o cara ele achou que ele não era bom o suficiente para dirigir um filme desse calibre. E aí então, quando souberam que o Tarantino estava escrevendo o filme, vários diretores se interessaram, como por exemplo Tony Scott e Rennie Harlin, mas o Tarantino mostrou primeiro o roteiro pro amigo dele, Robert Rodrigues. O filme ainda traz no elenco Salma Hayek, Harvey Keitel, Juliette Lewis, Danny Trejo, Quentin Tarantino e George Clooney, no seu primeiro filme como protagonista para os cinemas. Até então o George Clooney ele só estava fazendo seriado ER. Por sinal, o papel que ia ser do George Clooney, ele foi oferecido a outros atores que todos mostraram interesse, só que não conseguiu conciliar a agenda. Os atores foram o John Travolta, Michael Madsen, Tim Roth, Steve Buscemi e Christopher Walken. O filme basicamente conta a história de dois criminosos que estão tentando fugir para o México. No meio do caminho eles acabam meio que sequestrando um trailer de passeio de uma família, e essa família tá junto no trailer. E aí eles acabam parando num bar antes de chegar no México, para passar a noite, que eles vão pro México no dia seguinte. Só que eles acabam parando no bar que é frequentado só por vampiros. E quando eles descobrem isso, já é tarde demais e ninguém vai deixar eles saírem de lá. Esse filme também marcou a primeira vez que Robert Rodrigues trabalhou com efeitos especiais. E ele ficou impressionado com tudo. Ele parecia uma criancinha no set, diziam os relatos. E basicamente foi porque ele descreveu na pré-produção pro Robert Kurtzman como que ele imaginava os vampiros do filme. Um fato curioso é que o sangue do filme, dos vampiros, dos mais de 1000 vampiros que tem naquele bar, é verde. E o motivo é porque o filme tem muito sangue desses vampiros. Nossa, é muito sangue. E se ele fizesse com sangue vermelho, o pessoal que faz a censura nos Estados Unidos ia automaticamente catalogar como NC-17, que é uma categoria tipo, fudeu, ninguém vai ver porque só pode mesmo quem tem mais de 17 anos. E com medo de pegar essa censura, que é basicamente dizer se o filme está condenado ao fracasso, ele optou por fazer o filme com vampiros com sangue verde. Porque aí a associação acha que não existe sangue verde, então fala, beleza, não existe mesmo sangue verde, mas eles deixam passar. Mas enfim, a locação principal do filme se passa num bar no meio do deserto, onde ele está aberto do pôr do sol até o amanhecer. Daí o título em inglês, From Dusk Till Dawn. Por sinal, Um Drink no Inferno é um título do cacete. Produtoras brasileiras às vezes dão uns títulos ridículos, mas esse melhor que o original, na minha opinião. Mas enfim, o bar do filme, ele foi construído no meio do deserto da Califórnia, perto de Barstow. E lá eles construíram o bar do filme. E o curioso é que estava tudo certinho, o cronograma da produção, só que não tinha saído ainda a permissão para eles poderem construir o cenário no meio do deserto. Então, nas primeiras semanas de filmagem, e quando estava construindo ainda na pré-produção, eles não tinham autorização para construir aquele bar no meio do deserto. Mas acabaram construindo e a autorização acabou saindo, atrasada como sempre, mas tudo bem. E o fato triste é que o cenário do bar exterior pegou fogo. E a equipe toda foi lá e teve que apagar com mangueiras, extintor, e conseguiram.
E outro fato curioso é que depois que eles reconstruíram o set depois do incêndio, o set quase foi destruído novamente por uma tempestade de areia. Agora é uma parte muito polêmica das filmagens, envolvendo o sindicato dos trabalhadores de filme e a produção. Quentin Tarantino e Robert Rodrigues, eles basicamente são os pais do movimento indie moderno do cinema. E até então eles só estavam acostumados a fazer filmes independentes. Só que Quentin Tarantino, produtor do filme Lawrence Bender, e Robert Rodrigues, eles contrataram trabalhadores que não faziam parte de nenhum sindicato para trabalhar na produção, como eletricistas e gaffers e assistentes de direção e tudo mais. E o sindicato não gostou. Eles queriam proibir, paralisar as filmagens e bloquear tudo, e ninguém podia filmar nem nada. Que eles falavam que era um absurdo um filme sem trabalhadores do sindicato trabalhando. E aí o Tarantino, o produtor do filme, e o Rodrigues, os três vieram a público e falaram que era basicamente uma perseguição contra os três. Porque eles falaram que nenhum dos trabalhadores estava reclamando das condições de trabalho. Nenhum dos trabalhadores estava sendo explorado, trabalhando mais do que devia. E se estivesse trabalhando, eles estavam ganhando hora extra. Então, eles não estavam explorando ninguém. E o que acontece basicamente é o seguinte: quando um cara é membro do sindicato, ele vai trabalhar somente no serviço dele. Se ele é o cara que liga a luz e desliga a luz, ele só vai ficar desligando a luz e ligando a luz o tempo todo. Deu o horário dele, ele vai levantar e vai embora. Ele não fica por hora extra. E se ficar, ele vai ficar bufando e reclamando. Enquanto o pessoal, a equipe de filmagem, que não é parte da União, todos se ajudam. É um ambiente bem mais família, porque se alguém precisa de ajuda aqui, o cara vai lá e segura. E o próprio Robert Rodrigues, ele é o próprio diretor de fotografia, então ele segura a câmera, ele opera a câmera, ele corre com a câmera, ele faz uma porção de coisas no filme dele. E de acordo com as normas do sindicato, se você não faz parte do sindicato e está trabalhando, você não pode trabalhar na produção. Você não pode fazer coisa que não é do seu sindicato numa produção. E o Tarantino e o Rodrigues falam que isso é ridículo, tipo, não é um ambiente familiar de fazer um filme, é como se fosse trabalhar no escritório, só que esse escritório sendo uma filmagem, o que não faz sentido, já que uma filmagem é uma grande família se ajudando e brincando e se divertindo entre si. Inclusive, mesmo não sendo parte do pessoal do sindicato que trabalhou no filme, todos receberam um plano de saúde por 1 ano de duração. Então, quer dizer, os sindicatos eles estavam realmente perseguindo o Tarantino, eles queriam explorar e pegar dinheiro para eles. Principalmente porque quando você tem pessoal do sindicato contratado, o sindicato leva uma parte do dinheiro pro bolsinho deles. Eles estavam a fim de levar uma parte do bolso porque era uma produção um pouco maior. Mas enfim, Um Drink no Inferno rendeu ainda um videogame e mais 2 sequências, que foram lançadas direto no mercado de home video, e o Tarantino e o Rodrigues serviram somente de produtores pro filme, mais nada. E foi anunciado que em 2014 vai sair uma série de televisão dirigida e escrita por Robert Rodrigues, que vai passar no canal de televisão que ainda vai ser inaugurado do próprio Robert Rodrigues. O canal vai ser chamado de El Rey, em homenagem à música do autor mexicano José Alfredo Jiménez, chamada de El Rey. Mas é isso aí, eu quero lembrar todo mundo que a promoção dos 31 dias de terror tá acabando, vai até o dia 29 de outubro e dia 31 a gente anuncia os ganhadores, então ainda dá tempo de correr lá, mandar sua frase, se inscrever aqui no Cinevlog, curtir o CCine10 no Facebook e concorre! Vamos participar que a gente tá dando mais de 150 filmes, boneco, camiseta, livro, revista, mano, tá foda. Eu também quero agradecer algumas páginas do Facebook que estão ajudando a gente na divulgação dos vídeos, que é a página do Casos Curiosos, Zona Morta e Clube do Medo. E também quero agradecer muito os grupos no Facebook que também estão contribuindo e ajudando para os vídeos, que é o grupo Fanáticos por Filmes de Terror e também o grupo de filmes, que é chamado Filmes. Mas é isso aí. Agora se inscreve aqui no canal, dá um like no vídeo, ajuda a divulgar. E amanhã eu tô de volta com mais outra recomendação nesses 31 dias de horror. Ha, ha.